autofagia sem saúde. Olha essas fotos aqui de um experimento em que um fez jejum e o outro não. Você vai comparar. O jejum promove uma aparência jovial, com energia, disposição, porque promove um peso saudável que desincha e ainda tem esse efeito rejuvenescedor. Isso foi uma descoberta científica comprovada com um prêmio de energia, disposição, peso saudável, desincha, pele rejuvenescida. E isso eu também experimento por meio do jejum. E eu, Silvânia Evaristo, já há algum tempo eu pratico tanto o jejum intermitente quanto o jejum espiritual. Se você quer saber mais sobre isso, você tem que se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo, mas se inscreve, tá? Mas o que é autofagia? Autofagia vem do grego, que é auto. Auto é o quê? Eu mesmo. Fagia é comer, ou seja, comer a si mesmo. Mas calma, não é destruição nesse caso. É a equipe de manutenção mais inteligente que a natureza nos deu. Imagina milhões de faxineiros microscópios atravessando cada célula do seu corpo, recolhendo o que está quebrado, desmontado e organizando, reciclando tudo em matéria nova. E isso acontece de verdade em órgão aí. O seu fígado, quando está em autofagia, é como se ele, entre aspas, descansasse. E usa esse tempo para fazer a própria faxina dele. Isso está ligado até a uma pressão mais equilibrada, pressão arterial mais equilibrada. E é por isso que depois a pessoa ela sente assim muita clareza mental, muita energia, muita leveza. É em razão da autofagia, é dessa faxina. O corpo, ele vai descansando por dentro, não só por fora. Quando você entende o tamanho disso, você tem a vontade de começar um jejum quanto antes. Tá, e isso não é modismo do jejum. O jejum é algo milenar. Em 2016, um cientista japonês chamado Oshinori Oshumi ganhou o Prêmio Nobel de Medicina, porque foi um dos primeiros a demonstrar, a provar no laboratório como a autofagia funciona. Ele passou anos observando, por exemplo, células de levedura sob o microscópio, e elas eram privadas de nutrientes. E ele viu esse mecanismo de reciclagem acontecendo e pela primeira vez foi registrado na ciência. E cerca de 7 anos antes, em 2009, uma pesquisa publicada na revista Science mostrou uma coisa que correu todo mundo: fotos de macaco da mesma idade, em que uns viviam em jejum e outros comiam à vontade, sem parar. E olha isso, os que jejuavam tinham um semblante mais jovem, os que comiam demais pareciam muito mais velhos. Aquilo, inclusive, virou capa, matéria de muitos jornais pela terra inteira. E eu vou contar uma coisa que eu vivi, por isso que me ajudou a entender melhor isso. Anos atrás, eu trabalhava como balconista. E uma das minhas funções lá era a limpeza, além do atendimento. Então, eu começava a limpar o chão e chegava um cliente. Eu tinha que parar, o chão ficava molhado, todo ensaboado, o cliente vinha, pisava ali, ficava toda
as marcas de novo. Lembra quando a mãe tá limpando o piso e a criança pisa e ela grita? Então, eu ia lá, atendia o cliente, eu voltava, ensaboava tudo de novo o chão, chegava outro cliente, eu parava de novo. Então, era um serviço de 5 minutos, que era para levar 5 minutos, mas que eu levava muito mais que 50 minutos, às vezes até 1 hora, porque eu estava sozinha ali. Então, isso há anos atrás, quando a balconista podia fazer limpeza e ao mesmo tempo atender. Hoje eu sei que pelas vigilâncias nem pode, né? Mas só para você compreender como que funciona essa faxina. E mesmo assim, no fim, ficava tudo manchado. É assim o processo de autofagia no seu corpo. Ou seja, o teu corpo deve estar em descanso para que essa autofagia ocorra. Foi muito tempo depois que eu entendi isso. Aquilo era exatamente o que acontece no seu corpo quando ele nunca para de receber comida. Imagina que você quer fazer uma faxina completa na sua casa. Só que a família inteira passa o tempo todo entrando e saindo, sujando de novo. Lembra lá da sua mãe? Você nunca termina a limpeza. Ela fica pela metade o tempo inteiro. Agora imagina que todo mundo sai da casa por um tempo. E só assim você limpa, você muda os móveis de lugar, você lava de verdade até que o canto que ninguém via fica bem limpo, porque aí você teve tempo, você não foi atrapalhado. E é exatamente isso que o jejum faz. Ele tira todo mundo da casa, quem não pode contribuir, tira a comida, ele faz uma faxina completa acontecer. E sabe qual é a melhor parte? Cada corpo entra nesse ritmo no seu tempo, no processo de autofagia. É bom que a pessoa esteja em algumas horas em jejum, eu vou falar mais sobre isso. Tem gente que já até percebe o estado de cetose, que está em autofagia mais cedo. Alguns já entram em autofagia talvez em 16 horas, outros 20, outros 24. Tem gente que sente bem mais tarde. Só que assim, não é uma corrida, é um processo. E o que essa faxina vai te devolver quando você entra em autofagia, descansa o seu corpo? Limpeza, primeiro, limpeza e renovação celular. A autofagia faz essa faxina nas suas células completa e reaproveita o que estava sobrando e transforma resíduo em nutriente e esse nutriente em energia nova. E o que isso é de verdade dentro do seu corpo? As suas células literalmente reaproveitam pedaço uma da outra. O que não presta vira matéria-prima de novo. Isso é fantástico, extraordinário. É obra divina. Só alguém tão supremo para fazer isso. E o seu corpo faz isso. As suas mitocôndrias, que são as fábricas de energia da célula, elas voltam a funcionar melhor. E é por isso que muitas pessoas, e eu mesmo relato, muito mais disposição e energia, tanto durante o jejum quanto após. O seu fígado, ele faz o detox dele mesmo. O intestino funciona melhor, a pele muda de aparência e a barriga pode desinchar muito. A autofagia, ela promove a defesa, isso mesmo, a defesa, ela fortalece a sua imunidade, ajudando o corpo a lidar com vírus, bactérias que tentam invadir e até verminose, acredite. A verminose é muito presente em muitas pessoas. Outra coisa que a autofagia promove é proteção. Ela cuida do seu cérebro e está ligado mais à memória, mais clareza, mais foco, além da autofagia trazer longevidade, porque ela ajuda as suas células a viverem mais e a funcionarem melhor por muito mais tempo. Por isso que muitos relatam também, uma outra parte, rejuvenescimento, boa aparência e bom peso. É o que está por detrás daquela foto dos macacos que eu te mostro.
as células mais novas, o corpo com a cara de mais novo, um peso mais equilibrado. Então, sim, rejuvenescimento. E sabe o que acontece quando essa faxina não roda, não acontece? O lixo celular se acumula. E é esse acúmulo que está por detrás de muita coisa que a gente sente sem entender o porquê. É muitas vezes aquele cansaço que não passa, o corpo que envelhece mais rápido, problemas com peso, problemas na pele, inchaço, fadiga. Por isso que eu digo, sem autofagia, sem saúde. Como que as células vão se renovar? E se dá um problema celular, pode gerar uma doença grave. A boa notícia é que você pode ativar isso por meio do jejum. Assista aqui no canal aos vídeos de como fazer um jejum, por exemplo, de 12 horas, dormindo. Isso é possível. Esse pode ser o seu ponto de partida se você é iniciante. E todo jejum mais prolongado, ele requer atenção para que essa faxina ocorra de maneira correta. Inclusive, eu tenho uma comunidade, um grupo VIP no grupo do WhatsApp, que é sem custo nenhum, onde eu mando esse material. E para você fazer parte, basta clicar aqui no primeiro parágrafo na descrição do comentário que vai ficar fixado aqui. E o jejum, ele pode ativar a autofagia, sabe, em algumas horas. É extraordinário. E aqui nesse canal eu te ensino exatamente a fazer isso. Como entrar em autofagia.